teoria, daqui a pouco eles acabam trocando por outra, que acha que, né, que eu tenho outra mais interessante ou algo assim, né? Outra coisa que eu vejo também, talvez no início da faculdade, ali tu começa, que nem agora, no segundo semestre, eu vi psicanálise no primeiro, agora a gente tá vendo TCC, daí tu já vai criando uma, tu já vai escolhendo uma mais ou menos, né, e a outra tu já deixa um pouco de lado. É engraçado isso aí, que tu nem conhece, tu mal conheceu uma, mas tu já escolheu uma outra, né, aí tu já... Mas e na verdade a gente nem conheceu, né? Isso é que nem a gente conversar com uma pessoa, marcar um encontro e dizer que não gostou dela, assim, né? É a mesma Mas coisa. Mas pra tu ver, né? Como a gente muda o tempo todo e todo o tempo, né? Porque a gente tem uma percepção de uma situação, aí nesse meio do caminho a gente encontra outras pessoas, a gente olha alguma coisa, vai assimilando e olhando outras realidades e vai modificando de novo a nossa, sabe? Isso é bem, tipo, é bem curioso como a gente vai mudando também, né? Como quando a gente quer, no caso, estar aberto a mudanças, a gente vai mudando o tempo todo e todo o tempo, né? Que nem o que eu sou hoje, com certeza amanhã algumas coisas eu já mudei. Pelas experiências que eu tive hoje, pelas pessoas que eu conversei, né? Fazem a gente pensar e refletir. E isso é bem angustiante pelo, né? E eu acho que também ao mesmo tempo é muito rico, assim, muito possível de nos ajudar, principalmente na nossa profissão, porque eu acho que se a gente veste uma camisa e bom, agora eu sou assim, né? A gente acaba, né, limitando a nossa percepção sempre a alguma coisa. Eu acho até, essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão de ser uma pessoa mais... Sabe essas pessoas que têm opiniões, assim, sobre as coisas? Sobre política, sobre formas de vida, sobre... Enfim, eu estava conversando com uma amiga que está entrando agora para arquitetura, ela é arquiteta e ela está entrando para uma linha da arquitetura minimalista. E a gente estava falando sobre isso, assim, do quanto existem algumas tendências, se a gente for pensar, por exemplo, dentro da psicologia, houve um tempo mais de uma coisa, houve um tempo mais de outra, né? De uma abordagem está mais em alta, da outra está mais em alta. E eu acho que, assim, acho que tem um fator aí temporal, assim, né? De moda, vamos dizer assim, de algumas coisas. E, que eu acho interessante. E eu fiquei conversando com ela sobre o quanto a gente vai fazendo escolhas, o quanto a gente vai escolhendo e também associando-se a algumas coisas, né? E criando opiniões sobre essas coisas, defendendo essas coisas. E será que isso é necessário? Será que isso não é? Será que a gente vai viver constantemente numa mudança? Será que não? Será que a gente afirma coisas mesmo que depois a gente muda essas coisas? Será que quando a gente afirma e defende, por exemplo, né, eu gosto disso, eu não gosto disso, né? Isso tem muito a ver com o nosso modo de funcionamento, com a nossa personalidade, com aquilo que é mais confortável, não é confortável para nós, né? E será que no momento em que eu afirmo que eu gosto disso e que eu não gosto de outra coisa, né? O quanto eu estou abrindo mão ou o quanto daqui a pouco também eu estou sei lá, perdendo, né, vamos dizer assim, entre aspas, de conhecer alguma outra coisa. Por outro lado, eu fico pensando, será que é possível a gente estar aberto a tudo, né? Será que é possível a gente gostar de tudo? Também não é. Mas eu fico pensando, assim, o quanto isso, e eu acho ali, a Vitória colocou, queria que ela falasse sobre por que a autoobservação incomoda. Em Vitória, por que tu trouxe, assim, essa questão que a autoobservação te incomoda? Oi, gente. É porque eu acredito que quando... Acredito não, né? Eu tenho pra mim. Quando eu tô me auto-observando, eu nunca tenho as respostas. Não sei por quê. Por exemplo, assim, um exemplo dessa semana, né? Tava assistindo a aula e aí tinha uma colega que tava bem grande a câmera dela, assim, ela tava comendo.
E aí eu não conseguia tirar ela. E a prof falando e ela comendo. E aquilo começou a me incomodar de um jeito, assim, sabe? Tipo, meu Deus, essa guria, desliga a câmera e depois tu volta pra aula. E aí eu comecei a pensar assim, mas por que que a guria, mas por que eu tô me incomodando com o fato dela estar comendo? Ela poderia estar comendo um pastel, alguma coisa numa aula presencial, não ia me incomodar. E aí isso me incomoda, eu não gosto quando eu sinto isso, porque justamente eu não tenho respostas. Eu não sei se é porque é uma coisa minha, ou eu não gosto da guria, e aí qualquer coisinha que ela faz me incomoda, e por que que eu não gosto dela? Porque tu começa te observando de uma coisa, e quando tu vê, tu já tá te questionando um monte de coisas que só na terapia, né, tu vai conseguir responder isso. Uhum. Uhum. Ah, então quer dizer que nas outras aulas vocês abrem as câmeras. Eu não abro a minha, prof, porque ela tá ruim. Ela tá toda. Meu irmão bateu. Mas faz bastante aula que eu não abro ela já. Tô vendo Tá, pra então arrumar. foi só um comentário professoral. Olha só, o que eu acho, assim, acho não, tá? Clinicamente, a autoobservação ela é super importante, tá? E às vezes é isso, a gente não vai encontrar respostas porque talvez não se tenha essa obrigação de encontrar respostas. Mas a autoobservação, ela é um princípio básico de um processo terapêutico, ao meu ver, e ela é um princípio básico da gente enquanto psicólogo atuando, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar, por exemplo, na terapia do esquema ou, né, na psicanálise, enfim, outras abordagens, a Gesell, de humanismo, vão considerar que aquilo que o paciente provoca na gente a nível de sentimento, a nível de incômodo, a nível de assim, aquela pessoa me gera algum tipo de constrangimento, algum tipo de incômodo, algum tipo, isso também é conteúdo para terapia. E na terapia do esquema a gente fala muito para o paciente, olha, isso que tu está me falando agora, eu sinto, eu escuto isso dessa forma, eu sinto isso dessa forma. Eu me sinto assim, assim, quando você me fala isso. Como é que é isso? Como é que a gente vai conversar sobre isso? Então, a questão da autoobservação, ela é fundamental, porque aquilo que incomoda a gente, aquilo que a gente gosta ou não gosta, que a gente vai avaliando dessa forma, diz muito do nosso modo de funcionamento. Né? Se eu gosto de uma coisa mais lógica, o que isso tem, o que isso diz de mim, da minha formação, da minha estruturação? Não que a gente tenha que perguntar tudo e saber sobre tudo, mas a gente tem que quebrar um pouco esse medo de se perguntar coisas, porque quando a gente se lança perguntas e lança perguntas para os outros, a gente tem que ter no mínimo a coragem, né, de assumir que a gente não sabe. E que tá tudo bem não saber, que bom que a gente não sabe, quer dizer que a gente ainda tem coisas para pensar sobre nós, sobre os outros, sobre a nossa vida, sobre aquilo que acontece com a gente, né? Então acho que é uma desconstrução interessante, porque a autoobservação, o automonitoramento, talvez que é chamado, por exemplo, na terapia cognitivo comportamental, né, ou na psicanálise, uma questão mais assim de uma autoobservação mesmo, eu acho fundamental, assim, não tem como a gente pensar ir para um processo sem tu perguntar para o teu paciente inúmeras vezes, o que tu sentiu, o que para ti está acontecendo, qual é a emoção que tu sente agora, né, e poder assim, por que tu está incomodado com isso, pensa sobre isso, eu dou tarefinha de casa, assim, tu vai anotar essa semana o que tu sentiu a partir de tais e tais experiências, aconteceu lá uma briga, aconteceu uma situação, aconteceu uma aula que a prof não para de falar uma coisa que eu não quero mais ouvir, e o que eu senti? O que eu senti com isso? Né? Não quer dizer, porque o que a gente aprende? A gente aprende muito a nível de educação mesmo, assim, a gente aprende muito a julgar sempre nesses dois polos, de bom, de ruim, de certo, de errado. A gente aprende muito a querer resolver coisas, né? Então, se eu lanço uma pergunta, eu preciso dar conta daquela pergunta. E eu acho que é um exercício interessante. E a autoobservação, acho que é algo que a gente pode começar a exercitar na nossa formação. Então, eu tenho uma palestra, tá? O que eu estou sentindo nessa palestra, assim?
eu estou me sentindo incomodada, eu estou me sentindo surpresa. Por que isso faz com que eu me sinta incomodada, surpresa, feliz, empolgada? Porque eu vi que tem campo, que tem como eu divulgar meu trabalho, que tem possibilidade para os psicólogos. O que exatamente provoca aquela aula? Eu estou assistindo, estou lendo um texto, isso me incomoda, por quê? Né? Eu tô, sei lá, eu falei alguma coisa para alguém e depois eu fiquei com aquilo, eu fiquei com aquela, sei lá, me senti magoada com alguma coisa, porque, né? Acho que quem faz psicoterapia, ok, já tem esse suporte, mas acho que é um exercício para todos nós, assim, né? E acho que poder falar sobre isso é outro processo, assim, é outro passo, né? A gente não precisa ficar com isso restrito, tá? E eu acho que isso é uma das coisas importantes, assim, da formação do psicólogo também. A gente conseguir assumir coisas, principalmente assumir e se posicionar em coisas. Seja essas coisas, enfim, de várias ordens, e sem pensar muito ou só nas consequências disso. Porque a gente é muito viciado, talvez, né, em querer se eximir de algumas coisas, no sentido, assim, bom, não vou me envolver, não vou falar. A gente aprende desde pequena a deixar quieto, a deixar assim, não fala isso, tu vai causar um constrangimento, ou tu vai fazer uma confusão, e a gente vai segurando e repreendendo e guardando coisas, assim. Então, eu acho que é interessante a gente começar também nas aulas, isso é uma coisa que eu falo sempre para os pacientes no consultório. Esse espaço que a gente está aqui por um propósito tem que ser um espaço seguro, para tu falar, para tu te expressar, para compartilhar coisas, para lançar perguntas, porque esse é um espaço para isso também, né? Não é um espaço, se vocês querem só saber sobre um conteúdo, dá para pesquisar no YouTube. Vocês vão fazer uma aula, vocês vão ter uma aula para outras coisas também. E mesmo de forma virtual, acho que é um compromisso nosso tornar a aula um espaço de construção dos psicólogos e não só expositiva. E eu fico muito chateada quando eu vejo que a atividade que não é avaliativa, 2, 3 participam. Atividade que é avaliativa, aí a turma se preocupa, sabe? Esse tipo de coisa, eu acho que também é uma questão nossa e também é um espaço de formação de nós psicólogos, né? E fico pensando assim, ok, a gente quer que ter um consultório com pacientes, a gente quer que de alguma forma, né, dê certo essa profissão que a gente escolheu, que a gente consiga se sustentar com isso, que a gente consiga, enfim, né, se realizar com isso. Mas é isso aí, como é que eu estou caminhando na minha formação? Como é que eu estou me relacionando com as coisas? O que eu estou sentindo a partir disso? Eu estou conseguindo observar, eu estou conseguindo me posicionar, eu estou conseguindo assumir esse compromisso da formação em psicologia, em me tornar um profissional que depois eu quero que as outras pessoas venham até mim para conversar comigo, porque então eu tenho algo que possa ajudá-los. Então, assim, como é que eu estou me tornando essa pessoa que eu quero que os outros venham até mim para se consultar? Então... Profe, e como é legal, assim, durante o dia, sem tu perceber, tu vai, tipo assim, como é que eu vou te dizer? Do nada te dá um insight, tu pensa, meu Deus, o que eu falei, né? Por que eu falei isso? Que nem aconteceu comigo, acontece cada pouco, né? E eu, às vezes, vou me dando conta, porque muitas vezes a gente quer do nosso jeito, né? Que nem hoje tinha uma menina que estava fazendo de um jeito diferente que eu fazia, uma situação, aquilo me incomodou de um jeito e eu cheguei lá até pedir para ela fazer de outra forma. E na hora eu me dei conta o que eu estou fazendo. Daí eu ainda consegui corrigir, eu disse, não, pode continuar do teu jeito. Né? Tem várias formas de ver e também tá certo, né? Só que daí depois eu fiquei pensando, por que eu fiz isso, né? Como a gente vai às vezes no automático, né? A gente aprendeu daquela forma e acha que tudo tem que ser daquela forma. E é legal quando tu percebe na hora e consegue, tipo, observar e sentir, né, aquilo e te questionar, né? Por que tu faz aquilo o tempo todo, né? E quantas vezes a gente faz e nem se dá conta?
E eu acho que, assim, uma das coisas que o convidado... Como é que era o nome do outro? João? Não? Era o Edu e o outro... Tá. O Edu e o João. João, tá. Eu fiquei pensando uma coisa que ele falou, né? Que até a Prof. Débora, enfim, depois disse que ia fazer uma frase disso e tal. Mas eu fiquei pensando, assim, o quanto na nossa profissão a gente vai ter que exercitar de alguma forma essa capacidade de reflexão, e que ele disse que não é qualquer pessoa que consegue ser psicólogo, né? Porque isso é um exercício difícil e a gente tem que estar minimamente aberto a esse treino constante de estar ligados, assim, de estar atentos, de estar observando, de estar se auto-observando, né? Às vezes o paciente vai trazer uma coisa e tu vai pegar, assim, uma informação, não naquilo que ele está trazendo, assim, mas naquilo que ele diz, assim, num momento ali, ou que ele traz, assim, ele anota, né? Vamos pensar numa abordagem TCC, ele anotou lá as coisas da planilha, ou tá aqui, ó, tô com formulários aqui de pacientes que eu tenho que corrigir depois de questionário da terapia do esquema, e daí tu olha ali, não é esse número, ele somou tanto nisso aqui, então ele tem esse esquema, então ele tem... Mas, assim, do quanto a gente consegue ter uma sensibilidade de pensar, mas por que será que nessa afirmativa ele pontuou dessa forma? Daí tu já lembra daquela vez que ele contou, daquela memória que ele tinha da outra vez que ele falou sobre essa ligação, essa conexão que a gente faz, e é uma conexão que acontece aqui, ela é também de uma ordem de treino. E para isso a gente não pode estar preocupado só em aplicar uma teoria, eu vou aplicar o questionário, eu vou corrigir o questionário e vou trabalhar com ele a partir dos resultados. Não, talvez é muito mais importante pensar como ele se sentiu respondendo um questionário e como que foi para ele fazer essa reflexão sobre essas 90 afirmativas que ele teve que dar uma nota de 1 a 6, do que a nota. Talvez isso diga muito mais, então tem que estar atenta a isso. E eu tenho que estar questionando, e eu tenho que estar pensando, mas por que eu tenho que aplicar esse questionário? Por mais que diz lá na terapia do esquema, será que eu estou insegura? Será que eu quero? O que eu quero com esse questionário? O que eu quero? Ninguém me diz que eu tenho que aplicar um questionário para ser terapeuta do esquema. Por que eu quero aplicar um questionário? Por que eu estou aplicando um questionário de compensação nesse paciente, por exemplo? Por que eu não estou aplicando um outro de evitação? Né? Então, assim, o que eu estou querendo buscar exatamente? Essa autoobservação é muito importante, né? E por isso que eu convido vocês a exercitar isso, sim. E eu acho que é interessante a gente fazer isso no nosso dia a dia e também nas vivências aqui de formação. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Fernando. Outra coisa que eu achei interessante que o Edu falou, né, que quando ele foi fazer estágio nas primeiras consultas dele, né, a pessoa falava e ele ficava imaginando, vendo o livro, tentando achar qual era o problema dela, né, e não prestava atenção no que a pessoa falava. Aí ele comentou que tem vários problemas no início do estágio, depois que ele se ligou, que daí primeiro tem que prestar bastante atenção na pessoa e depois sim tentar encaixar o que ela falou, né. É bem interessante isso aí, que eu acho que é um erro que pode acontecer no início, né? Tu querer já encontrar o... Isso é uma das coisas que a gente vai falar hoje, né? Sobre, eu quero entrar hoje com vocês na ideia, no conceito de psicopatologia, né? Do quanto é uma falácia, assim, a gente achar que qualquer tipo de teoria, qualquer tipo de linha teórica, qualquer tipo de psicodiagnóstico vai dar conta, né? Do sujeito, assim. Ou vai dar conta não só dele, mas daquilo que ele é, daquilo que ele produz, daquilo que ele causa nas outras pessoas, naquilo que ele é para ele, né? Então, eu acho que isso é interessante, assim, do quanto... E daí a gente entra numa outra crítica, né? Mas então não é científico, né? Mas então, se a gente vai lá escutar o paciente, então, né, eu tenho que ter um viés científico para... Né? E como que a gente vai sustentar isso
cientificamente, né? Como é que a gente vai sustentar essa escuta? Porque escutar é científico, é uma forma de colher dados, né? Se a gente for pensar, as pesquisas mais válidas, elas são pesquisas documentadas ou gravadas ou de alguma forma escritas ou numéricas, ou o que é a escuta, né? Que a escuta entra aí, né? Porque quando a gente escuta a partir da nossa vivência, né? Então, assim, a nossa escuta é totalmente contaminada por aquilo que a gente é, pela nossa subjetividade, né? Certo, turma? Mais alguém? Alguém quer comentar alguma coisa ainda sobre a aula? Então, sobre a palestra da semana passada? Vocês estão aí? Eu vi que entraram mais pessoas agora. Carolina, Cristina, Ellison, Eric, tá aí. Gabriela também entrou. Lúcia, Mainara. Não estavam aí. Vinícius, Vitória já estava. Tranquilo, pessoal? Sim, não ficou, para mim não ficou nenhuma dúvida assim, referente à quinta-feira passada. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Não sei se isso é Esperamos que seja bom, né? nem que seja ruim, nem que tem que ser bom, tem que ser ruim, né? Certo. E vocês comemoraram o Dia do Psicólogo? Psicólogos em formação. Vocês sabem por que 27 de agosto é o Dia do Psicólogo? Não, prof, porque eu não sei, pelo menos. Mainara, tu tem que saber, tu fez a disciplina comigo semestre passado. Eu não lembrei, prof. Às vezes eu esqueço. Tô brincando. Vocês não sabem por que é o Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto? Dia 27 de agosto do ano de 1964 ou 62. Eu sempre confundo porque é um ano ou que meu pai e que minha mãe nasceram ou é o ano da lei do psicólogo. Mas foi o dia que foi aprovada a lei no Brasil que regulamenta a profissão, que reconhece a profissão de psicólogo como uma profissão. Então, nessa lei, claro, já teve várias modificações, né, de lá para cá, mas nessa lei consta, então, o que é tarefa do psicólogo, o que são as atividades, as ações que o psicólogo pode fazer. Lá diz aonde o psicólogo pode trabalhar. Depois, daí vai se instituir, a partir dessa legislação, vai se instituir o Código de Ética Profissional, vai se instituir os documentos que a psicologia produz, como se regulamenta esse tipo de documento. Então, essa lei, ela já existiam antes, né? Quem fez História da Psicologia comigo semestre passado, a gente viu lá os primeiros cursos de psicologia no país, né? Final dos anos 50, início dos anos 60. Então, assim, os primeiros psicólogos, né? Não era uma profissão ainda reconhecida, não tinha uma lei, né? Tinha um diploma, mas não tinha uma lei, assim. E depois, e na verdade, assim, se a gente for ver, a nossa profissão, ela é super militante, né, desde a sua origem. Então, se conseguiu estabelecer uma profissão regulamentar, defender que a gente pode ter lá a nossa carteira assinada como psicólogo, que a gente pode se aposentar como psicólogo, porque é uma profissão reconhecida. Em 64, assim, no meio da... Acho que é 64, 62, 64, acho. No meio da ditadura, né? Militar do Brasil. Então, acho que isso é bem legal, bem relevante. Outra questão que muitas profissões não têm uma lei tão clara e explícita quanto a nossa, de regulamentação.
inclusive os médicos, né? O ato médico, que teve toda aquela discussão ali nos anos 2005, 2000, até 2010, quando foi aprovado, não sei se foi aprovado, mas eu sei que está há muito tempo em discussão. O ato médico é a lei, porque os médicos também queriam uma lei que dissesse lá, isso o médico pode fazer, isso o médico não pode fazer, porque eles se baseiam, enfim, por códigos de ética, por outros documentos, mas não se tem leis, né, tão explícitas assim, próprias, né, da profissão. Então é bem legal, se vocês quiserem acessar, vocês colocam lá lei que regulamenta 16 alguma coisa, eu acho o número da lei, que regulamenta a profissão de psicólogo no Brasil. E ela foi assinada, foi homologada no dia 27 de agosto. Por isso é o dia do psicólogo, né? E por isso vocês devem ter visto o quanto a nossa classe comemora esse dia, né? Bastante gente falando, bastante gente, assim, fala outras. Eu brinco assim com meu irmão, é contador, tem 2 dias do contador, porque tem do contador da contabilidade e ele nem sabe o dia que é, né? E a gente, né, da psicologia, a gente super comemora esse dia e enfim. Então acho que é bem legal, até porque isso foi resultado de uma luta da classe. Tá? Então não esqueçam mais disso, é a lei que regulamenta a profissão. Certo? Isso é pergunta de concurso. Buenas. Leram os textos para hoje? Cri, 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 cri. Quem conseguiu ler, quem não leu, pelo menos o textinho curtinho aquele de 4 páginas. Prof, não sei se é para todo mundo, mas o meu tá muito travado. Ai, mas vocês não estão conseguindo acompanhar assim? Tá travando demais? O meu tá travando bastante. Não sei o dos outros, como é que tá. O meu tá normal. Eu vou fechar tudo então e vou abrir de novo. Acho que é isso. Tá. É o meu, então. Talvez a tua conexão. Conseguiram ler conceitos de saúde mental, perspectiva histórica lá, que é um textinho mais curtinho que eu deixei. Não leram nada para a aula de hoje, vieram só na cara, na coragem. Ou nem na cara e na coragem, né? Porque só estou vendo uma carinha aqui. E aí, gente? Falando em participação na formação, né? Quem é que leu o texto? Prof, eu não li, mas eu vou ler, tá? Não é papo de aluna, eu vou ler, mas eu não li hoje. Deixa eu anotar aqui. Ah, Vitória falou. E vai ler. Gente, é importante, tá? Importante, senão fica muito vazia, fica muito vazador na aula, assim, porque daí é muito várzea, tá? Vamos tentar ler os textos, pelo menos o texto básico da aula, combinado? Tá. Vou compartilhar com vocês. Eu fiz uma apresentação para tentar fazer um resumo, tá? Para de novo, assim, mas eu não vou ficar toda vez. Vou disponibilizar para vocês depois, porque daí vocês têm um resumo ali. Mas vamos lá, tá, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que é início de semestre ainda, nem começou. Trabalho, prova, então tudo tende a piorar, tá? Então vamos agora que tá fácil. Vocês estão vendo a tela, só ainda não compartilhou os slides no modo tela cheia, certo? Para mim tá normal aqui, prof. Tá. Agora foi. Tem o slide aqui, tudo certo. Tá, então vamos lá. Bom, então retomando, né? A gente falou naquela aula antes da palestra da semana passada, do Dia do Psicólogo, a gente vinha conversando sobre a questão da ideia do que é patológico, do que não é patológico, né? De onde é que vem essa ideia aí da loucura, de tratar a loucura, por que se quer tratar a loucura.
E os textos, esse texto de hoje, esse material de hoje, a ideia é que a gente consiga fazer um fechamento disso, tá? Então, a gente já discutiu, a gente já conversou sobre isso. Espero ter lançado um pouquinho e hoje eu quero, assim, trazer mais algumas coisas para que a gente fique com isso, assim, muito bem estabelecido. Antes da gente ir para classificação, antes da gente ir para aquilo que, então, nessa disciplina também se propõe a fazer, que é apresentar para vocês essas ferramentas de classificação, como é que a gente faz um diagnóstico e tudo mais, para que a gente deixe isso muito bem estruturado dentro da nossa cabeça, assim, né? Dessa questão de que a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado quando a gente vai tratar, quando a gente vai falar, quando a gente vai abordar essa questão de uma patologia, daquilo que é entendido, então, como uma doença mental, do que configura isso e tal e tal. Então, assim, a razão da gente problematizar isso é para que isso seja a base. Não importa a teoria que vocês vão seguir, não importa a forma como vocês vão trabalhar, aonde vocês vão trabalhar. Eu acho que o básico é a gente poder saber que a gente está trabalhando numa área que trabalha com seres humanos muitas vezes em sofrimento, e que a gente precisa ter cuidado e respeito e não se colocar como um superior a isso, não se colocar como alguém que, então, dispõe de uma outra condição e por isso pode olhar de uma outra perspectiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Aquela velha frase do Jung lá, né, que trazem sempre todo ano do dia do psicólogo, mas tudo bem, acho que é um refrão dessa música aí, né? Que é aquela questão da gente conhecer as teorias, mas a gente não esquecer que a gente é humano também e de que quando a gente vai conversar, né, tocar um humano, a gente precisa lembrar que a gente é humano também. Então, eu acho que sempre vale essa reflexão, sempre vale essa problematização, e acho que a razão da gente problematizar isso é para que fique assim, ó, enjoado mesmo, para que a gente não esqueça mais, tá? Então, eu quero que antes da gente dar esse passo, que a gente deixe isso muito claro. Então, pode ser repetitivo, a Fernanda não troca fita, deu, prof, para de falar nisso, vou falar mais um pouquinho, tá? Porque depois do para de falar, muda a fita, a gente pode ir mais um pouquinho para dar aquela fixadinha, tá? Bom, eu gosto muito dessa obra do Michel Foucault, que é a História da Loucura na Idade Clássica. Por quê, tá? Porque o Michel Foucault, ele é um monte de coisa, tá? Mas, assim, ele é de base, ele é um filósofo francês que produziu muita coisa boa, tá? Ele tem livros muito interessantes e um deles, eu acho que na História da Loucura, ele tentou ser muito didático. Ele tem Vigiar e Punir, que eu acho que é outro livro clássico que a gente tem que ler em algum momento da nossa formação. História da Loucura, a hermenêutica do sujeito e Vigiar e Punir é clássico, é livro para a gente ter. Então, eu não acho, assim, independente se tu vai ser um behavioristão, ou se tu vai ser um psicanalista, ou se tu vai ir para psicologia organizacional, eu acho que isso é coisa para a vida. Eu acho que, assim, direito, psicologia, filosofia, tem várias áreas, várias ciências que eu acho que tem que ter uma leitura em Foucault, porque realmente ele é muito importante, tá? Então, deixo para vocês como essa sugestão, assim, eu coloquei lá no Moodle esse livro, tem em PDF, existem várias obras do Foucault disponibilizadas, porque ele é super lido em todas as universidades. No mestrado, a gente sentava, assim, eu tinha disciplinas e disciplinas específicas de Foucault, então ele é muito importante, tá? E esse livro, eu acho que ele é interessante porque, assim, ele está falando da loucura do século XVIII, XIX, mas ele vai lá no século XV, né, para falar desde aquela questão, assim, de bom, e ele traz muito uma leitura nem, assim, boa, ruim, mas ele vai tentar, de alguma forma, conceitualizar, assim, o que é loucura, e eu acho que isso é fantástico nesse livro. E quando ele vai lá atrás, quando ele vai lá na história, ele vai dizer, olha,
pela história, né? Então, assim, tinham estruturas que foram esvaziadas e por quem seriam ocupadas essas estruturas, né? Tiveram questões, por exemplo, de expulsar os loucos da cidade, né? Depois, então, se viu, já vou voltar aqui, né? Depois, então, se viu que não era nem expulsando, mas talvez de usar aquelas estruturas esvaziadas dos leprosários, porque uma hora também na história se decidiu parar de tentar tratar a lepra, né? Depois se encontrou a cura, enfim. Mas na história, por muito tempo, assim, meio que todo mundo pegava e deixa eu pegar. Era uma coisa meio... Mas, assim, lá século XV, XVI, né? Mas, então ele vai construindo essa história e vai mostrando, daí teve esse movimento, daí primeiro, né, no início, se colocava, então, os loucos em navios, se tentava, assim, tira da cidade, aí depois pensou, não, mas a gente pode trancar eles aqui, dentro dessas instituições, a gente tem esses lugares, a igreja pode atuar ali, né? Não tem esse ajustamento, mas a gente também não precisa mandar embora, a gente pode deixar aqui perto. Aí depois ele vai mostrar como foi enchendo essas instituições e também o governo não vai ficar mantendo todo mundo lá dentro, né? Porque não tinha muito critério, então assim, muita gente ia para essas instituições. E daí também, bom, a gente precisa dessa mão de obra, porque essas pessoas estão lá dentro comendo, dormindo de graça, e a gente precisando de mão de obra. Então, assim, ele vai mostrando todos esses fenômenos culturais e principalmente econômicos, sociais, ao entorno da loucura. E a loucura dançando aí, nessa linha do tempo da sociedade, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que a obra dele ela é muito válida por isso. Muito interessante por isso. Porque daí mostra que a loucura ela é uma produção social. E que a própria sociedade, determinado processo daquilo que está acontecendo, vai determinando, organizando, definindo o que fazer com a loucura. E se a gente for pensar hoje, né, na atualidade, o que a gente faz hoje com a loucura? O que a gente faz hoje com a doença mental, que então a loucura depois vai passar, a doença mental? O que a gente faz? Né? O que em cada período... E aquilo que a gente faz hoje, desde quando a gente faz? Então, pensar a loucura como essa composição e essa produção social que vai dançando, que vai vindo, que vai se movimentando de acordo com os séculos, de acordo com os períodos, de acordo com aquilo que está acontecendo na sociedade, o Foucault faz nessa obra, e isso eu acho muito legal. Porque daí a gente não pega o louco e coloca ele de alguma forma, né? Coloca ele como um ser isolado, assim, ou a gente, aquela pessoa adoeceu, aquela pessoa tinha uma predisposição para desenvolver uma esquizofrenia, por isso ela desenvolveu uma esquizofrenia. Não, ela é também uma produção social disso, né? Por que se desenvolve esse tipo de transtorno, por exemplo, para além de uma predisposição genética, de repente, para isso? Né? Então, eu acho muito interessante essa proposta que o Foucault faz na obra dele, de pensar a loucura como uma produção social. Tá? Essa obra é uma obra, né, do Bosch, lá de 1450. Não, na verdade, desculpa, essa obra ela é um pouquinho depois. Agora não peguei a data exata dela, tá? O Bosch viveu de 450 a 1516. Mas, assim, ele traz, né, o Foucault traz uma coisa que eu acho que é importante e que a gente falava sobre isso 2 semanas atrás, né? Do quanto há um certo fascínio, assim, pela loucura e uma admiração daquele que é louco e que rompe, então, aquela barreira de regra, né? Então, ele traz aqui o personagem Dom Quixote de La Planche. Não sei se vocês já ouviram, já viram, já leram, porque Dom Quixote e tal, tem música, tem isso, tem aquilo, mas vocês já ouviram a história do Dom Quixote? Vocês já leram o livro? Alguém já leu, quer compartilhar?
Alguém tá aí? Alguém já leu o livro? Na verdade, a gente já fez alguma coisa com a professora Kátia sobre o Don Quixote, mas agora não sei me recordar direitinho sobre a história. Mais alguém? Don Quixote era um cavaleiro que, enfim, ele montou no cavalo dele e enfrentava. Ele, se não me engano, era holandês e ele enfrentava dragões. Na verdade, moinhos, enfim, de vento. Ele via os moinhos enquanto grandes dragões que ele tinha que enfrentar com o cavalo dele, com a arma dele, com o fiel escudeiro dele, né? O Sancho, alguma coisa. Enfim, o que na verdade traz aí nessa obra literária, né? Traz um delírio, né? Traz um delírio, traz uma alucinação, traz uma percepção distorcida, né? E que vira uma obra literária e que vira um clássico, né? Então, assim, existiu ou não existiu? Não sei, também não tenho grande conhecimento sobre a obra, mas de pensar o quanto essas figuras, né, de alguém que rompe com a realidade e que sai e que vai viver a sua imaginação, vamos dizer assim, a sua percepção, né, do mundo, que seja ver dragões, né, em moinhos, ou encontrar toda, né, assim, aquela ideia de percorrer um território, desbravar esse território, né, dentro do delírio dele, assim, né, do que está acontecendo ali, do que pode acontecer, de qual que é o papel dele nessa vida, que é muito normal no delírio do esquizofrênico, né, de às vezes delírios de grandiosidade, delírios de que bom que ele tem que salvar o mundo e esse tipo de coisa. Então, é interessante pensar, né, o quanto esse personagem, ele e essa obra, por exemplo, né, que inicialmente tem um fundo mais religioso, assim, né, porque ela traz essa obra, O Navio dos Loucos, tá? Que ela traz figuras, né, com traços religiosos, que estão sendo atacados ou que estão sendo, de alguma forma, mandados embora, né? Eles estão indo, eles estão levando alguma coisa, mas eles estão todos ali envolvidos com alguma coisa que eles querem morder, que eles querem comer, que eles querem, então, a ideia do pecado, da distração, né? E depois essa obra interpretada e produzida, né, através do Brandt, que é um alemão, enfim, que produziu, né, uma obra inspirada nessa leitura, destacando, né, o contexto de, bom, se tu ficar dentro da ordem, se tu não te distrair, se tu não pecar, se tu não correr de alguma forma diferente daquilo que esperam de ti, tu vai ficar, senão tu vai, né, senão tu sai. Então, assim, eu acho muito interessante, depois eu vou trazer outras obras de arte, de outros pintores, de outros artistas para vocês, mas acho muito interessante a gente pensar o quanto, né, isso aqui a gente está falando do século XV, assim, XVI, né, o quanto a loucura tinha um status de, né, muito mordida pela igreja, assim, pelo esse início, né, da questão, assim, mais da regra, né, da igreja, mas ainda se tinha uma possibilidade, assim, de algo que poderia, né, transcrever, vamos dizer assim, né, uma outra forma de narrar, uma outra forma de suportar a loucura, sem necessariamente ter que enclausurar, né, sem necessariamente ter que prender. Então, se a gente for pensar a questão de botar, né, essa imagem, assim, eu boto em algum lugar um navio, né, acho muito simbólico isso, e eu mando para longe, né, eu fico pensando agora, por exemplo, nas demandas todas que está vindo para a gente em relação aos adolescentes, às crianças, o quanto simbolicamente não é um pedido, muitas vezes, dos pais de botar em algum lugar
e mandar para longe, não a criança, mas o sintoma, né? Sem eu precisar olhar para esse sintoma, sem eu precisar olhar para essa criança que está mais agressiva, para esse adolescente que está mais opositor. Então, assim, como se eu conseguisse pegar isso que é do errado, isso que é daquilo que não cabe, isso que é daquilo que não pode ficar aqui e mandar para longe, né? Então, acho que simbolicamente, assim, a gente pode ver que sempre, ou que por muito tempo, sempre a gente vai pensar loucura, a gente vai pensar doença mental, a gente vai pensar aquilo que está fora do padrão como algo que preocupa, como algo que faz alguma coisa, seja prender, seja botar para fora, seja medicalizar, né? Seja achar legal, enfim, não é uma coisa neutra, não é uma coisa que está na sociedade ou que está entre as pessoas e que passa simplesmente assim. Então, isso eu acho interessante a gente pensar, né? O quanto ao longo do tempo vai se construindo algumas coisas em torno disso. Alguém quer falar? Conheciam essa obra? Navio dos Loucos, tá? Do Hieronymus Bosch, bem famoso, tá? Outra forma de exclusão, como eu falei, né? A questão dos manicômios, já falou, dos hospícios. E a questão que eu acho interessante ali no século XVIII é uma das viradas de chave para sair dessa ideia de loucura, e passar para essa ideia de saúde mental, doença mental, problema mental, transtorno mental, todos esses conceitos que vêm depois, foi uma necessidade, assim, a partir, né, dessa coisa, assim, isso causa um incômodo, isso não é uma coisa neutra na sociedade. Isso causa um incômodo, então isso está em algum lugar, isso está dentro das instituições, vamos pensar. A gente precisa começar a organizar, porque é muita gente, né? Então, a catalogação, por exemplo, né? O registro de pacientes começa nessa época, a hierarquia entre os funcionários que cuidavam, né, dos hospícios começa nessa época. Essa lógica de classificar mesmo, né? Quem é o quê, de fazer algum tipo de... Porque antes não tinha nenhum registro dessas pessoas, desses lugares, né? Ou esses que eram mandados embora, muito menos, né? Mas, assim, do quanto a gente tem uma mudança importante nesse... Porque daí, quando a gente vê esse acúmulo, e quando a gente vê, né, como Foucault traz, assim, essa questão de que começa a interessar para os governos, porque também é muito caro, porque quem é que paga a conta de quem está internado? Né? Quem é que paga a conta de quem está dentro de um hospício, por exemplo, né? Por mais que sejam precárias as situações, mas essas pessoas comem, né? Alguém limpa, ou não, mas assim, existia uma mínima infraestrutura, principalmente a parte de alimentação, porque eles não tinham acesso, né, a sair para comprar comida, a cozinhar, esse tipo de coisa, né? Então, acho que começa a fazer questão por um viés muito econômico, e que hoje, se a gente vai ver, ainda tem, né, a doença mental, ela é uma doença, um tipo de patologia que onera muito, porque tem muita gente, assim, eu sei que é altíssimo, não sei agora, mas teria que dar uma pesquisada nesse número, mas o número de pessoas afastadas do trabalho, por exemplo, por transtorno depressivo, por problemas, né, enfim, então, de ordem mental, e o quanto isso onera os cofres públicos até hoje, bastante, porque hoje, a partir de uma legislação trabalhista, a pessoa que está em sofrimento e que esse sofrimento a impede de permanecer no trabalho, de executar suas tarefas, passa por uma perícia médica e fica recebendo um benefício, como uma pessoa que sofre um acidente, que passa por uma cirurgia. Só que qual que é a diferença, né? É que normalmente são períodos longos, não necessariamente incapacita, mas a pessoa
fica afastado do trabalho, né? Então, eu tenho pacientes que estão assim há 2, 3, 5, tem que estar há 5 anos já, né? Recebendo, e ela não foi aposentada ainda, ela está em benefício, mas em razão de uma depressão profunda, assim, né? Então, o quanto ainda... Prof, Oi? eu trabalhava numa empresa também que nós tínhamos uma funcionária que ela era afastada por depressão. E aí ela ficou um bom período, eu acho que quase 2 anos, depois retornou, ficou mais um tempo, colocou mais atestados, daí tentou retornar com auxílio de novo, porque não estava bem ainda, sabe? Só que eu acredito que o governo tenta empurrar bastante, sabe? Essa questão quando não é quando a pessoa quando é algo psicológico, sabe? Não segura muito, talvez, às vezes. E aí, enfim, ela tentou, voltou, e aí tentou com um psiquiatra, e até que agora não trabalha mais na empresa, né? Mas eu acho que não é muito fácil para as pessoas que trabalham e aí querem se encostar por, tipo, depressão. Não conseguem ir trabalhar, né, por causa disso, por problemas psiquiátricos, no caso. Eu concordo. Tem uma limitação bem importante, assim, porque, de novo, assim, né, a doença mental, ela não vai aparecer num eletrocefalograma, né, ela não vai aparecer numa ressonância, ela não vai aparecer num outro exame, enfim, que a pessoa possa fazer, né, muitas vezes se tem essa percepção também, existe muito uma ideia também, é uma outra forma de pensamento, que o trabalho, ele de alguma forma funciona como um organizador, né? Então, assim, a pessoa, se ela trabalhar, se ela se manter ativa, se ela fizer as coisas, ela pode melhorar, isso pode ser terapêutico para ela. Existe essa forma de interpretação, né? Existe essa outra questão mesmo de um preconceito, assim, em relação, ainda associar a doença mental a uma falta de vontade, algo assim de uma ordem de que a pessoa não se ajuda, né? De que a pessoa é muito mimimi, é ranço, é isso, é aquilo, né? Esses dias, por exemplo, eu vi uma postagem agora sobre a questão do Setembro Amarelo, né? Dizendo que, bom, tem a questão do Setembro Amarelo, mas as pessoas só ficam reclamando ao invés de se cuidarem. Mas, assim, essa reclamação, ela é também um sintoma, né? E às vezes é a forma como a pessoa está conseguindo comunicar que ela não está legal. E aquela pessoa que só reclama, isso também é um sintoma, né? De alguma coisa. Então, assim, é muito difícil, às vezes, até para gente que é da área, conseguir se sensibilizar e conseguir compreender isso de uma forma não tão assim lógica, né? E a gente vai ver assim o quanto que é difícil estruturar um diagnóstico, porque são vários fatores aí. E às vezes um médico perito, não necessariamente a pessoa vai conseguir, né, um médico especialista para fazer aquela perícia no INSS, né? Ou então, assim, conforme o grau de comprometimento, vai se entender que a pessoa tem condições de trabalhar e que a empresa vai ter que adaptar, por exemplo, o trabalho dessa pessoa num ritmo mais lento, né? Fazer algum outro tipo de ajuste para que a pessoa consiga exercer a atividade dela. Então, tem várias interpretações aí, né? Mas eu acho muito interessante a gente tentar manter sempre uma sensibilidade quanto a isso, assim, porque senão a gente entra nessa lógica muito racional e médica, assim, também, né? De que se eu não é algo assim que eu tô vendo, se não é algo assim que tá ali explícito, então aquilo não existe. Não existe para ti que não tá sofrendo com aquilo, mas para outra pessoa existe. Claro que existe também um funcionamento perverso, né? E no funcionamento perverso, a gente vai ver uma busca muito intensa pela enganação, uma busca muito intensa por tirar uma vantagem, que também é um sintoma, né? Mas que às vezes acaba sabotando
outras pessoas que talvez não tenham essa intencionalidade de ter um benefício a partir daquilo que estão sentindo, ou estão mentindo sobre aquilo que estão sentindo, que eu acho muito difícil, mas enfim. Né? Então, eu acho que são várias formas aí de pensar, de interpretar, mas é importante que a gente fique atento a isso, assim, né? E possa refletir sobre isso, até nisso, assim, como é que ocorrem hoje as perícias médicas em saúde mental, né? O que é considerado, como que é feito esse tipo de avaliação, né? Será que não seria um lugar do psicólogo estar inserido? E eu acredito que muitas vezes nem as empresas não dão muita atenção para um caso desses, né? Porque quando eles retornam, colocam no lugar onde que, enfim, no setor administrativo ou no setor de fábrica, e eles não tentam muito algo adaptativo para isso, sabe? Porque também não tem muita instrução. Por isso é bom também a psicóloga, né? Psicólogo, enfim, eu acredito. Porque muitas vezes vai ir para o psicólogo essa tarefa, né, de trabalhar essa reabilitação, né, essa readaptação de um funcionário que está numa licença saúde, principalmente de ordem, né, psicológica, assim, psiquiátrica, enfim, no retorno dele ao ambiente de trabalho, né? É bem complicado, porque é isso, assim, a pessoa tá com as duas mãos, tá com os dois pés, né, tá tudo bem, ela se movimenta, ela tem condições físicas de executar aquela tarefa, mas ela tá talvez mais lentificada pela questão da medicação, ela tá menos atenta, ela tá, às vezes, com pensamentos muito distorcidos, né, ela tá funcionalmente... Exatamente por causa da medicação, muitas vezes, né? O sono, principalmente, eu acredito. A pessoa não consegue acordar, né, no momento em que precisa acordar, no horário, né? Ou às vezes isso, passa o dia sonolenta. As medicações psiquiátricas, elas funcionam no cérebro, né? Então, assim, elas vão causar alterações de percepção, de visão, podem causar, né, na questão, assim, né, atencional, obviamente, né? Então, eu acho que é bem complicado isso mesmo, né? Alguém ia falar alguma coisa? Não, parece que tinha alguém entrado ali no meio. Sim, eu tinha entrado. Eu queria saber como assim um funcionamento perverso não seria um comportamento perverso? Por que tu achas que seria um comportamento? Qual que é a dúvida, assim? Qual que é a questão que tu... Porque esse comportamento perverso ele pode ter sido reforçado para chegar ao ponto de ser externo. É que, assim, ótima tua pergunta. Acho que, realmente, assim, talvez para mim já é mais... Mas para vocês que escutam, talvez fica... É que o que se entende, tá? Uma coisa é a pessoa ter um comportamento, né? Por exemplo, eu tenho um comportamento perverso. Eu tenho, sei lá, eu não sou assim, mas em um determinado momento, em uma determinada situação, eu tento ir lá e tirar uma vantagem sobre algo, tá? Eu não sou uma pessoa deprimida, eu não tenho um transtorno depressivo, mas eu tô tendo comportamentos depressivos. Eu tô fazendo coisas que remetem a um transtorno depressivo, a uma personalidade, ou daqui a pouco a um funcionamento perverso, tá? Então, quando a gente pensa num comportamento, esse comportamento, ele pode representar algo maior, no sentido assim, aquele comportamento é o que está aparecendo do funcionamento do sujeito, ou ele pode ser um comportamento, né? Então, assim, a pessoa pode ter um comportamento perverso, muito normal a gente ter comportamentos perversos em relação a dinheiro, né? A gente sonega um imposto, a gente dá uma desviada aqui naquilo que não precisa pagar,
a gente vai lá naquela coisa que, né, que tá assim, a gente aproveita um pouquinho aqui, um pouquinho ali de alguma coisa. Então, é normal a gente ter um comportamento mais perverso, por exemplo, em relação a dinheiro. Isso não quer dizer que nós temos um funcionamento perverso, que nós somos assim, que essa é a nossa estrutura de funcionamento, é a forma... Funcionamento, quando eu falo em funcionamento, é a forma que a gente funciona no mundo, a forma como a gente se comunica com o mundo, como a gente se relaciona com as pessoas, com as coisas, com a vida, com nós mesmos, né? Então, a gente pode ter um funcionamento que daí provavelmente é o meu modo de funcionamento na vida, ou eu posso ter comportamentos, tá? Eu, pelo menos, né, e acredito que a literatura sustente isso, a gente acaba fazendo essa diferenciação, porque o sujeito pode estar tendo, como eu falei, comportamentos de ordem depressiva, ansiosa, mais maníaca, né? E não necessariamente ele tem esse funcionamento, ele tem esse transtorno, vamos dizer assim. Tá? Ficou claro? Sim, deu para entender. É que eu tô lendo bastante sobre behaviorismo, né? Daí já começa a entrar as coisas no caminho. Mas compartilha, Alisson. Não, agora eu não vou compartilhar porque tu me chamou de Ellison. Mas é que eu não tô vendo quem é. Mas tu tem que reconhecer minha voz. Deixa eu só ver. Como é que eu faço pra ver onde é que tá as pessoas? É o Eric, É o prof. Eric que tá falando, tá? Não tem como reconhecer tua voz, Eric. Desculpa. Ah, eu sou o que mais fala desde a primeira aula aqui. Mas, enfim, eu venho dessa aula do behaviorismo, né? Então, eu tô aprendendo que tudo é comportamento, né? Se o indivíduo tem um comportamento perverso, é porque ele foi reforçado a fazer aquilo demais, entendeu? Uhum. Sim, não, mas o que eu disse não tem a ver com não reforço ou com reforço, né? No sentido de que, por exemplo, assim, essa questão do nosso comportamento perverso em relação ao dinheiro, como eu falei, não necessariamente nós temos uma estrutura perversa, não quer dizer que somos perversos, mas nós temos um comportamento perverso. A gente pode, provavelmente, a gente é reforçado porque dá certo. A gente economiza dinheiro, por exemplo, a gente ganha dinheiro tendo essa vantagem sobre algumas coisas, né? Se a gente fosse multado toda vez que a gente sonega imposto, talvez esse comportamento teria um reforço negativo aí, né? Assim, e talvez ele seria minimizado, enfim. Mas normalmente a gente tem um ganho com isso, então a gente continua fazendo, né? Ou, por exemplo, essa questão, vamos pensar que a pessoa vai lá e vai mentir numa perícia médica, né? De algum modo, ela sabe, por alguma experiência dela ou de outro, que talvez ela vai ter uma vantagem com isso, ou que é provável que ela tenha uma vantagem se aquela mentira passar. Então, né, existe a lógica do reforço, ela é muito interessante da gente pensar nesse sentido, né? Que sim, a gente tende a repetir comportamentos que são reforçados, mas isso não tem, não garante, né, que a gente não vai ter outros comportamentos ou que isso não vai daqui a pouco ser tão reforçado e a gente vai repetir tanto isso que isso passa a ser algo de uma ordem de funcionamento, né? A gente sempre foi assim, isso sempre deu certo, agora é assim que eu sou, agora é dessa forma que eu me reconheço. Outra questão, acho que aqui interessante, assim, da gente pensar,